Fala aí, pessoal. Joia? Tudo certo? Obrigado por vocês estarem compartilhando os meus vídeos. Obrigado por vocês estarem dando like, se inscrevendo no canal. Para quem não me conhece, sou Marcelo Veseli, psicólogo, sou terapeuta, fiz também pós em psicanálise ou uma formação de 2 anos em psicanálise pela Escola Brasileira de Psicanálise Lacaniana. É muito bom mesmo, né? Ter vocês aqui nesse canal. Obrigado por estarem assistindo e acompanhando aos vídeos. E é sempre bom, né? Sempre bom, sempre maravilhoso estar conversando, falando, discernindo, escutando, porque é o que nós podemos fazer, né? Nós podemos fazer é isso. Nós podemos também dar um pontapé inicial em algumas coisas. Nós podemos também dizer o que pensamos, a forma como pensamos, como agimos, não é mesmo? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem legal, mas assim, é um assunto bem interessante mesmo, que é a sexualidade entre os casais. Eu não havia falado isso antes, né? Que é a sexualidade entre os casais. Né? O que é essa vida amorosa, vida íntima, né? Que os casais têm, que é saudável, que é bom, entendeu? Que é essa chama que vai, né? Que proporciona ao casal, então, a energia para viver, né? Que dá essa energia, que dá que essa chama fica acesa, né? Que a sedução entre o homem e a mulher, a sedução entre esse casal que se ama, que então que se completa um no outro, né? É, é, essa sexualidade que, que me faz ver que o outro ele me ama, ele me deseja, né? A sexualidade ao mesmo tempo que ela é saudável no sentido do amor e do carinho entre o casal. O amor e o carinho entre duas pessoas que se amam, né? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, porque a sexualidade, ela traz vida, ela traz essa vida, né? Ela traz esse impulso, essa pulsão de vida, a sexualidade entre o casal. Eu posso dizer que atendendo, né, a algumas pessoas, e elas relatam. É, a pessoa que está comigo, ela me completa, ela me completa. Ela me diz o que falta na, no nosso relacionamento. Ela me diz o que tá bom, o que não tá. Mas não é depois da relação em si sexual. Porque depois da relação sexual que eu tenho com a minha esposa, com o meu esposo, vai ficar meio complicado você falar depois. Então as pessoas conversam comigo e falam assim, Marcelo, depois que eu passei a observar que não é na hora ou alguns minutos depois que se fala o que não foi bom, mas sim num outro dia, num outro momento, até pode ser no mesmo dia, mas num outro momento, mudou muito a relação. Mudou muito, porque aconteceu de uma forma que eu não imaginava, que eu não imaginava. Porque muitas vezes a gente pode ser um pouco rude, né? A gente pode ser um pouco rude, pensando no quê? Pensando naquele prazer só nosso e não da outra pessoa.
A outra pessoa acaba fazendo algo que ela não gosta, mas para agradar o outro. Então, é o desejo do outro. É o desejo do outro que ela acaba vivendo. Isso não é bom, isso não é legal. Por isso que é bom conversar depois, né? É, dizer para a outra pessoa, olha, eu não gostei que você fez aquilo. Ou eu gostei, continua. Desculpa, pessoal. É, pode pode fazer esse gesto de atenção, de carinho, de amor comigo. Uma das coisas que eu noto, que eu presto muita atenção, é que um casal leva os problemas ou a sexualidade desse casal para para um, para um grupo ou para uma roda de conversa que, que conheceu hoje, que conheceu agora. De uma forma ou de outra, você acaba denegrindo a imagem do seu cônjuge. Porque não interessa se é bom ou se é ruim o que você fala, mas a intimidade é entre quatro paredes. Por exemplo, você pode estar passando por uma situação difícil no seu relacionamento, uma situação difícil na sexualidade. Por exemplo, o marido que não tem ereção, a esposa que não tem vontade. Então vai dar um atrito. Então, lá naquele grupo que você nem conhece, que você nem sabe quem são as pessoas, rola aquela piadinha, rola aquele até inconsciente, até algumas vezes inconsciente, mas isso deve ser falado dentro de casa, dentro de casa. Eu já disse aqui em um dos meus vídeos que o homem ainda ele tem um pouco de tabu sobre fazer terapia, né? Porque ele acha que é coisa de mulher, mas não é. É uma coisa bem madura falar sobre o que se pensa, tratar o outro bem. É o tra- é o- tudo na vida diz respeito ao tratamento, ao tratar o outro, ao elogiar o outro. E a sexualidade da mesma forma. Porque não há nada mais é, ruim do que você invadir a intimidade do outro. Você invade a intimidade do outro. Né? Ou você querer só aquilo que você quer quando você tem relação íntima com a pessoa. Porque você acaba esquecendo que o outro também tem prazeres. O outro também sente prazeres. Não iguais a você, mas ele sente também. Ela sente também. Então, porque você pode perceber, depois de uma briga, depois de uma discussão, alguma coisa, vem a relação sexual, que é aquele trato, né? Aquele contrato. Vamos fazer um contrato novo aqui. E ela vem com força, ela vem com energia. Mas ela não sai daqueles processos anteriores, antigos. Ela só vem com mais força. Então, esse carinho, né? Eu estava atendendo uma pessoa, eu posso falar de boa, não tem problema nenhum. E, e ele me relatava que ela, a esposa, muitas vezes olhava para muitos homens, assim, na frente dele, né? E dizia assim: aquele homem lá é forte, aquele homem lá é forte. E o que que ela quer dizer com isso? Ela aponta que o marido dela não é só fraco,
E que depois, na sessão, ele diz assim: eu brochei, eu não consegui. Então, às vezes, inconscientemente, ou às vezes querendo mesmo, conscientemente, cuida, cuida nas palavras que você fala. Para não chegar lá na rodinha de amigos, porque aí pode vir uma traição nesse relacionamento. O teu esposo, a tua esposa que é uma pessoa boa, pode escutar alguma conversa fiada e aí vem uma traição. Aí você vai dizer, mas o que que eu fiz? Eu não fiz nada. Então as palavras, elas devem vir com um gesto de carinho. Assim como o carinho é feito no corpo, então use as palavras carinhosas na relação sexual, na relação antes da relação. Não é só as preliminares ou o que seja, mas as palavras anteriores. Porque o casal conhece um ao outro. O casal conhece um ao outro. E um conselho que eu dou, que eu posso falar, escutando muitas pessoas. Essas pessoas elas ficaram magoadas porque a pessoa que mais está perto, que é ali na família, levou para fora de casa aquela situação. E não foi legal. Então, pensa bem antes de você jogar as coisas da sua casa para fora da casa. Conversa dentro de casa. Até porque quem te elegeu, te escolheu, está com você. Não é mesmo? Então é muito importante o diálogo ali entre o casal, essa relação sexual que se dá, não só da penetração, mas a relação, ela vai se completando, ela vai tendo a sua completude, né? Tranquilo, pessoal? Aquele abraço, comenta aí no canal, comenta aí os vídeos, compartilha, não se esquece de se inscrever, dar o like, beleza? Aquele abraço.